Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Sejam todos muito bem-vindos ao projeto Explanação Evangélica da Seara Bendita. O tema de hoje é glorificação. E o que é glorificação? É o ato de glorificar, de tornar glorioso, de cobrir de glória, de honra. E é sinônimo de louvar. E o versículo que foi dado hoje, para nós fazermos a nossa reflexão, está na segunda carta dos Coríntios, aos Coríntios de Paulo, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: graças sejam dadas a Deus, que por Cristo nos carrega sempre em seu triunfo. E para terminar, e por nós expande em toda parte o perfume do seu conhecimento. Então, graças sejam dadas a Deus, que por Cristo nos carrega sempre em seu triunfo e por nós expande em toda parte o perfume do seu conhecimento. Quando ele fala em perfume do seu conhecimento, a gente pode fazer uma comparação com um perfume que exala durante a primavera, quando todas aquelas flores, elas explodem em cores, quando os pássaros cantam, brilham muito mais aquele canto dos pássaros, quando a natureza parece que está em festa. E é dessa forma também que nós nos sentimos quando chegou esse conhecimento que Jesus trouxe até nós. Quer dizer, nós tínhamos já os 10 mandamentos que foram trazidos por Moisés, já é a primeira revelação. E Jesus trouxe uma segunda revelação. E essa revelação, ele resumiu. E ele resumiu a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o que é o glorificar? Porque já no primeiro mandamento, trazido por Moisés, já está lá, que devemos louvar a Deus. E essa ampliação é esse amor que nós temos que ter pelo nosso Criador, pelo nosso Pai, que nos criou simples e ignorante, mas nos deu todas as potencialidades da alma. O que Deus quer de cada um de nós? E aí vem Emmanuel, no livro Palavra de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando ele diz no capítulo 17, Exaltação do Reino Divino, e ele começa: glorificarás o Senhor Supremo e serás discípulos do grande Mestre. Contudo, não apenas porque te mostres entendido nas divinas Escrituras, não somente porque saibas apregoar os méritos da sublime revelação, comovendo a quem te ouve, não apenas por guardares de cor as tradições dos antepassados, não somente por te sustentarem no culto externo, não apenas pelo reconforto recebido de mensageiros da vida superior, não apenas por escreveres páginas brilhantes, não apenas porque possui dons espirituais, não somente porque demonstres alevantadas aspirações. A palavra do Evangelho é insofismável, ou seja, ela é indiscutível. E nós temos aprendido isso, encarnação atrás de encarnação, todos os dias nós, se colocamos em prática o Evangelho do nosso Mestre Jesus, nós vamos percebendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não é através dele, quer dizer, através desses conhecimentos todos. E Emmanuel continua: glorifiquemos a Deus e converter-nos em discípulos do Cristo, produzindo frutos de paz e aperfeiçoamento, de regeneração e progresso, luz
e misericórdia. Quer dizer, a partir do momento que nós começamos a colocar em prática todos aqueles ensinamentos do nosso Mestre Jesus, nós vamos pacificando, nos pacificando e pacificando ao nosso redor. E Emmanuel ainda diz, durante todo o tempo que esteve na Terra, Jesus nos ensinou como encontrarmos o reino de Deus e nos ensinou que todos nós temos talentos e Deus espera que possamos desenvolver estes talentos, ajudando-o. Poxa! Então, Deus nos entregou talentos e a gente precisa multiplicar esses talentos, como Jesus nos ensinou na parábola e nos contou na parábola dos talentos, onde aquele que recebeu 3 talentos multiplicou, trabalhou, multiplicou mais 3 talentos, e quando o Senhor voltou, ele entregou mais 3. Aquele que tinha recebido 2 talentos, trabalhou e conseguiu dar mais 2 para o Senhor, e aquele que recebeu 1 talento, ele simplesmente pegou o talento por medo e ele enterrou aquele talento. Então, o que nós precisamos é desenvolver os talentos, porque é assim que nós vamos ajudar ao nosso Pai, nos tornando co-criadores. E Jesus falou muito bem, ele disse: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E Tiago também, ele em sua carta, ali no capítulo 2, ele diz, no versículo 14, uma coisa assim muito interessante, que é: meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que lhe aproveitará isso? Acaso a fé poderá salvá-lo? Então, não adianta só nós falarmos, eu acredito em Deus, eu tenho confiança em Deus, mas a gente tem que colocar essa fé em movimento. Nós temos que glorificar a Deus fazendo obras. E Tiago continua no versículo 18: de fato, alguém poderá objetar-lhe: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a fé pelas minhas obras. Ou seja, a gente mostra, nós louvamos a Deus e nós glorificamos a Deus através das nossas obras. Então, nós temos que colocar a mão no arado, nós temos que trabalhar, apesar de todas as nossas tribulações, todos nós temos tribulações. Até uma criança tem a tribulação do seu dia. Mas todos nós somos vencedores. Todos nós trazemos dentro de nós essa centelha divina, porque nós somos centelha divina, nós temos dentro de nós o reino de Deus. Então, nós precisamos ir fazer o quê? Ir nos aprofundando cada vez no Evangelho do nosso Mestre Jesus. Ir nos aproximando, saber não só as Escrituras, mas colocar em prática as Escrituras, que é perdoar, amar o nosso inimigo, reconciliarmos com o nosso inimigo. Quer dizer, são coisas, são exemplos que Jesus dava e falava, e o resumo todo está lá no Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão da Montanha. Ali está o resumo de toda a plataforma de Jesus para nós, resumindo tudo aquilo que Deus quer de cada um de nós para que possamos glorificá-lo e glorificá-lo cada vez mais, louvá-lo. E como diz muito bem Ivan Lins, só depende de nós. Que assim seja, graças a Deus.